Henker que vive duas vezes. Capítulo 779 Xiong-Wu, 4. Yong-Wu foi recebido com olhares de cautela e suspeita no momento em que entrou no local comum. Não tenho ideia do que estamos fazendo. Eles estavam se encarando há 30 minutos. Eles estavam observando o quão poderosos um ao outro era. Se eles estavam segurando armas, os tipos de habilidades que tinham, se tinham bênçãos, se estavam trabalhando com mais alguém, que tipo de lendas eles tinham, suas fraquezas e como atacar suas fraquezas, se houvesse. Eles revistaram um ao outro, preparados para trabalhar uns com os outros se um deles mostrasse alguma fraqueza. Então Yong-Wu não poderia ficar à vontade. Se isso continuasse, seria melhor ir embora. No entanto, nenhum deles estava indo embora, provavelmente porque sabiam que precisavam um do outro. Esses idiotas paranoicos irritantes. Yong-Wu sabia que não estava em posição de pensar isso porque estava fazendo a mesma coisa, mas não pôde deixar de ficar irritado. Já havia passado tempo suficiente para que as outras lendas provavelmente tivessem percebido a situação e começassem a fazer seus movimentos. Talvez alguns deles tenham se aliado como o Rei dos Deuses e o Rei da Morte. E se mais de dois seres divinos tivessem realmente começado a trabalhar juntos, não haveria chance de aqueles aqui serem vitoriosos. Yong-Wu acreditava que o Acumulador e o Rei das Sombras também estavam bem cientes desse fato. A razão pela qual eles não foram capazes de agir aqui foi provavelmente porque se conheciam muito bem. Só então, o Rei das Sombras falou primeiro. Manter isso também é um uso de tempo. Ele provavelmente pensa que é o mais forte de todos aqui, e ele julgou que poderia assumir o controle desta atmosfera. Yong-Wu pensou, sabendo que o Rei das Sombras estava certo. Por que não começamos com uma simples introdução do que cada um de nós lembra? Isso ajudará a decidir se devemos ou não trabalhar uns com os outros. O Rei das Sombras voltou-se para Yong-Wu. Ele queria que Yong-Wu, que parecia ser o mais fraco aqui, fosse primeiro. Yong-Wu olhou para o Rei das Sombras com um sorriso malicioso. Um jogador. Bom. As sobrancelhas do Rei das Sombras se contraíram. Todos aqui eram originários do jogador Sha Yong-Wu. Ao dizer que era um jogador, Yong-Wu apenas zombou do Rei das Sombras, sugerindo que a ideia era tola. Faça isso corretamente se estiver tentando nos sondar. Você acha que alguém será sincero se você nos disser para revelar informações que não o fará? Os olhos do Rei das Sombras escurecerão. Mas Yong-Wu bufou em resposta. Taque. Nesse momento, o acumulador, que estivera calado o tempo todo, bateu palmas e começou a falar. Não vamos perder mais tempo com essa guerra de nervos ou tentando sentir um ao outro. Independentemente disso, nossa missão é a mesma e podemos trabalhar juntos até atingirmos esse objetivo. Mas a questão importante é se você está ou não qualificado para estar aqui, não é? Ele deve ter pensado que a situação era vantajosa para ele porque as tensões são altas entre o Rei das Sombras e eu. Yong-Wu percebeu que o acumulador era o mais perigoso aqui. A força do acumulador pode ter faltado em comparação com o Rei das Sombras. Mas foi aí que Yong-Wu ficou mais duvidoso e desconfiado dos outros. Yong-Wu tirou um dos dois fragmentos de Li que recuperou. Aqui. Eu também tenho um. Com isso, ficou claro que todos nós temos um. Bem, mesmo que alguém tenha dois, eles não revelariam isso, certo? O acumulador acrescentava palavras aqui e ali que os fariam duvidar uns dos outros enquanto fingia assumir a liderança como árbitro. Para começar a compartilhar algumas informações, o Deus Gigante tem uma das peças restantes. Yong-Wu e o Rei das Sombras ficaram tensos. Tem certeza? Como você descobriu isso? Segredo comercial. Eu mal saí vivo disso também. O acumulador encolheu os ombros e continuou. Seus olhos brilharam sob a máscara preta. De qualquer forma, quero sugerir que trabalhemos juntos até tirarmos isso dele. Mas como duvidamos um do outro, vamos apenas lutar entre nós. Jing. O acumulador moveu a mão no ar como se estivesse batendo em alguma coisa. Promessa de mana, foi sugerido. Uma aliança para capturar o Deus Gigante. Somente aqueles com fragmentos podem participar. E o prazo é até o último suspiro do Deus Gigante. Yong-Wu e o Rei das Sombras se entreolharam silenciosamente. Estavam calculando se seria vantajoso ou não aceitar a oferta. A pena de ter sua legenda excluída foi muito severa. Isso significava que você seria imediatamente desqualificado desta competição. Também não havia como contra-atacar. Uma promessa de mana era como uma restrição absoluta que nem mesmo os seres transcendentes poderiam evitar. Multar. Eu farei isso. Yong-Wu e o Rei das Sombras assentiram. Yong-Wu pensou que não faria diferença. Não importa quão ruins fossem as condições. Já que ele era o mais fraco. E o Rei das Sombras pensou que seria capaz de assumir o controle se precisasse. Ambos perdidos em seus próprios pensamentos, eles concordaram. Bom. Com uma leve risada do acumulador, os dois puderam sentir algo restringindo seu coração. Promessa de mana, foi feito. Correntes invisíveis unem suas almas. Se o compromisso for quebrado, a penalidade terá início. Além disso, além da penalidade, sua alma perderá credibilidade com mana, então tome cuidado. Perder credibilidade com mana significava que você perderia acesso ao fluxo de mana. Quanto mais forte você fosse, mais fatal seria, então a promessa tinha que ser mantida. Então darei brevemente uma explicação sobre o Deus Gigante. O colecionador ajustou a máscara e começou a falar das informações que havia reunido.
O deus gigante fez uma pergunta a si mesmo assim que abriu os olhos. Quem sou eu? A razão para ele perguntar era muito simples. Ele não tinha nome. Por que não me lembro disso? Eu tinha um, o deus gigante provavelmente tinha. Ele podia se lembrar vagamente disso como. Porém, tudo, inclusive o nome do deus gigante, estava sendo eliminado, como se o que ele tinha fosse suficiente para manter sua identidade. Era como se alguém lhe dissesse que bastava para ele ter a lenda de ser o deus de todos os gigantes. Estava dizendo a ele para viver assim pelo resto da vida. O deus gigante não gostou disso. Quem se atreve a me dizer o que fazer? A natureza de um gigante era lutar. Foi por causa disso que deuses e demônios hesitaram em colidir diretamente com gigantes. Eles eram uma raça maluca que lutava facilmente entre si se ficassem muito entusiasmados com uma batalha. Contudo, esta luta não foi apenas projetada para fora. Às vezes, a flecha apontava para dentro, para eles próprios. Esta era a luta que o deus gigante estava enfrentando atualmente. A lenda da luta que o deus gigante possuía atualmente era de pressão e contenção. Esta situação em que lhe faltava um nome simbolizava tanta pressão e contenção. Mais importante, as vozes dos meus seguidores. Eles ainda estão lá. O deus gigante relembrou o que os gigantes fantasmas costumavam dizer a ele. Valdebiche, foi, o sumo sacerdote gigante implorou para que ele se tornasse seu salvador, e ele disse que o faria. Havia tantos seguidores que buscavam ser salvos. Então ele não podia fingir que não notava como um deus. Então, a partir de então, o deus gigante não deu um passo desde onde acordou. Ele pretendia encontrar o que estava faltando aqui. Como ele poderia salvar seus seguidores se não conseguisse nem se encontrar? Não seria fácil. Mas algo surgiria se ele continuasse buscando dentro de si mesmo. Ele sempre poderia começar a se mover depois disso. Foi por isso que ele não pegou o fragmento, embora estivesse bem debaixo de seus pés. Este é um objeto especial. Se eu aceitar, serei influenciado por isso. Mas também não há razão para permitir que outros o aceitem facilmente. Só então, algo estimulou os sentidos do deus gigante. Outro sujeito chato voltou. Havia mais de um ser que veio depois de sentir o cheiro do fragmento. Porém, desses, havia um cara que era o mais incômodo. Parecia que desta vez ele havia retornado com um grupo a reboque. Cheque. O deus gigante abriu os olhos ao ouvir passos altos. Imóvel de sua posição de lótus, ele olhou para o acumulador que estava na entrada da caverna vazia. Este é um objeto estranho. Você não precisa dele. Tenho certeza de que disse a você que julgaria se preciso ou não. O acumulador tirou 2 punhais de trás do cinto e pegou um em cada mão. Então, ele correu para o deus gigante. O ataque contra o deus gigante começou. Membros atuais do partido. 3. Você ainda é imprudente. O deus gigante sorriu amargamente enquanto se levantava levemente. Ao lado dele havia uma espada de osso muito longa. Como ele não tinha nenhuma arma, ele tirou sua própria costela para criar uma. Graças a isso, ele atualmente não tinha uma costela. Mas não foi tão doloroso. Além disso, era melhor usar alguma parte de seu corpo para aproveitar ao máximo seu poder sagrado. Colidir. O deus gigante derrubou sua espada. Era uma força que poderia destruir a maioria das criaturas apenas com sua pressão. O deus gigante acreditava que o acumulador nunca seria capaz de vencer se enfrentasse isso de frente. No entanto, clang. O acumulador cruzou as adagas e empurrou a espada de osso para trás. Ele ficou para trás em força, mas ainda bloqueava o ataque do deus gigante. O deus gigante deu golpes consecutivos com sua espada, imaginando o que estava acontecendo, e o acumulador se movia de maneira estranha a cada vez, bloqueando seus ataques, até mesmo tentando contra-atacar. Entendo. Você obteve um fragmento nesse período? O deus gigante percebeu o que era a energia roxa que cercava o colecionador e caiu na gargalhada. Não era estranho demonstrar a força de um ser divino com aquele objeto. No entanto, ser capaz de controlá-lo era outra questão. Você vai perdê-lo em breve. O olhar do acumulador ficou frio sob a máscara. O que você quer dizer? Exatamente o que eu disse. Você será enfeitiçado pelo objeto estranho e logo o perderá. E não apenas o objeto. Você também perderá a cabeça, a vida e a lenda. Bobagem. Não é bobagem. Você acha que alguém que nem sabe seu nome seria capaz de usar um poder estranho corretamente? O deus gigante riu do colecionador. Você acha que as outras lendas não recuperaram as peças porque são idiotas? Visto que você só busca o poder, suponho que você não tem nada. Nenhum camarada, amante, amigo, nada é sua única identidade restante, não é? Cale-se. Colidir. O colecionador balançou as adagas na mão. Quando o poder mágico explodiu, a visão deles ficou cega, mas o deus gigante não deu um passo de onde estava. Balançar. Só então, houve outro ataque que visava o ponto cego do deus gigante. Isso é inútil. O deus gigante ergueu outra espada de osso na mão esquerda e balançou-a. Clang. O Vigrid do Rei das Sombras foi parado pela espada de osso. TSC. O Rei das Sombras estalou a língua e lançou ataques consecutivos da espada. 8 espadas extremas foram ativadas, e o colecionador dividiu a atenção do deus gigante do lado oposto. Baam baam baam. Rumo. No entanto, embora o deus gigante estivesse lidando com 2 pessoas ao mesmo tempo, ele parecia estar empurrando-as de volta com facilidade. Ion-Wu abriu suas Sky Wings, abrindo espaço para aparecer, tentando atacar a parte inferior do corpo do deus gigante.
Por que você não consegue entender que as moscas são apenas moscas, não importa quantas existam? O deus gigante sorriu enquanto falava em tom de ensino, golpeando sua espada de osso no chão. Rumo, então, como um tsunami, o chão virou, bloqueando a abordagem de Yon-Woo. Como eu disse, não tenho nenhuma intenção de brigar com nenhum de vocês, não sei o que vocês estão procurando, mas nenhum de vocês parece digno, então saiam. O deus gigante gritou com indiferença para os três que estavam longe dele. Sua voz continha tanto poder sagrado que a caverna tremeu como se estivesse desabando. Ele agiu de forma justa e confiante, não demonstrando nenhuma fraqueza. No momento em que Yon-Woo viu o deus gigante, ele pensou que o deus gigante era bem diferente do que ele estava imaginando. O que é esse cara? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.